Manassés, olá, Olá, Mano Five. bom dia, bem-vinda à rubrica Olho no Olho. Bom dia, muito obrigada. Acredito que já ouviste falar desta rubrica, não é? Com certeza. Tiveste a oportunidade de acompanhar algumas edições. Sim. Por isso que venho já com frio na barriga. Veja lá o que é que vais fazer, Mano Five. Ok, e o que é que achas, o que é que te oferece dizer com relação a esta rubrica? É bom porque todos nós temos algumas gavetinhas, não é? Que precisamos de algum tipo de estímulo para poder abrir e é de louvar que uma forma como esta, neste caso que o Manfact aqui encontrou para que nós, as pessoas que estamos ao público, a gente possa tirar um bocadinho daquilo que está no nosso interior que muitos não sabem, de certa forma acaba sendo louvável, porque é uma forma de sanar alguns mal-entendidos, alguns julgamentos, alguns elogios até, críticas. Então, resumindo, vamos lá ver o que é que vai dar. Porque muitas vezes o público conhece só um lado, não é? Sim, Muitas vezes o lado mais bonito, sim, o lado já todo lapidado, não é? O cristal, o diamante. Mas antes do diamante era uma pedra, não é? é sem brilho nenhum. Sem brilho nenhum. Sim, Então, por que também não conhecer o antes, sim, não é? sim, Porque o antes muitas vezes esconde coisas tão bonitas, sim, não é? O nosso percurso, todos nós estamos a caminho, sim, todos nós traçamos um destino e temos sonhos e acreditamos que as coisas vão correr de feição, mas durante essa trajetória muita coisa acontece. sim, E quando estamos a viver o presente, olhamos para tudo isso e dizemos que não. Por que é que eu estou a passar isto? Por que é que é tão difícil? Por que é que eu tenho que contornar este momento menos mal? Por que é que eu tenho... Mas tudo isso no fundo nos fortalece. com certeza. Tudo isso nos faz pessoas melhores, mais fortes e acima de tudo com mais experiência para continuar e passar essa experiência para os demais. Pois, É por isso que hoje somos pais, somos encarregados de educação, somos adultos e olhamos para trás, nos recordamos dos nossos pais, dos ensinamentos, das zangas. Afinal, eles sempre quiseram o nosso bem. com certeza. Mas foi preciso, de certa forma, tombarmos para conseguirmos dar valor a muitas palavras que os nossos pais eventualmente diziam que naquela altura nós não dávamos tanto valor assim, não é? Porque há coisas na vida que é só sentindo para conseguir perceber, não é? E, bom, a vida é feita de propósitos, não é? E nós nascemos, crescemos e a cada fase que a gente vai ultrapassar há sempre um propósito e até nós percebermos isso é muita coisa que acontece, é muita coisa errada que a gente faz, é muita coisa triste, difícil que a gente passa, mas em meio a tanta turbulência existem também momentos bons, não é? Que de certa forma são esses momentos que dão-nos força para seguir. Muito bem. Olho no olho é mesmo olho no olho. A partir deste momento, em algum momento irei desviar para ver uma e outra questão, mas é muito importante que estejas focada no Sérgio e eu também farei o mesmo para que a nossa viagem seja uma viagem boa, uma viagem de muitas emoções. Muitas emoções da parte da Manassés, como também do Sérgio. Porque
se fizemos ou se fiz este convite é porque também quero viajar. Então vamos viajar juntos. Vamos. Temos imensos passageiros a acompanhar esta nossa viagem e já agora o nosso muito obrigado pela audiência e por estarem conectados através dos smartphones, através do computador, através da tela, do televisor. Obrigado mais uma vez. Pedir talvez ao meu sonoplasta querido Francisco para dar um bocadinho mais de retorno. Muito obrigado. Mais uma vez bem-vinda. Obrigada. Antes deste boom das redes sociais, da conselheira de família, de casais, que é hoje muito respeitada pelos moçambicanos e não só, porque sei que os palopes também já estão do olho na Manassés. O que é que a Manassés fazia? Bom, eu, sou muito aventureira, não é? Já fiz muitas coisas, já fui cabeleireira, ou melhor, vou começar da minha infância, né? Já fui dançarina, já fui catequista, são muitas coisas que eu acho que terias que me perguntar mesmo direcionando para poder descrever, porque é muita coisa que não sei se num espaço como este eu poderia descrever, mas dizer que a minha vida não é assim, não foi feita de momentos muito tristes, não. Eu tive uma boa infância, não é? Criada com pai e mãe, rodeada de irmãos. Sou praticamente a quarta filha dos meus pais, sendo a primeira menina. E sendo a primeira menina, posso assim dizer que fui cobaia dos meus pais, não é? Porque há sempre alguma coisa nova, é sempre um desafio para os pais poderem educar um filho primogênito, que estou a falar da questão de sexo mesmo. E como menina, pronto, cedo tive que começar também a cuidar dos meus irmãos, ajudar a minha mãe a fazer os domésticos. E a minha mãe sempre foi uma mulher muito dura, difícil. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas não fui assim muito amiga dela. Queria acreditar que era por ser a primeira menina mesmo, não é? E isso, por muito tempo eu fui me questionando, mas percebi quando eu me tornei mãe também. Hoje a minha filha, né? A Letícia vai fazer 16 anos e também tenho assim um bocadinho de receio, aquela abertura, não é? Mas por não ter tido este lado muito assim afetivo da minha mãe, quero acreditar que isto fez com que eu me desviasse um bocadinho de determinadas coisas, porque não conversava muito com ela. E ela era muito exigente, meu pai também, muito duro. E naquela altura eu não percebia, não é? Por quê? E como qualquer adolescente, fui malandra, muito malandra. Eu me recordo que a fase de pico da minha malandrice, posso assim dizer, foi quando, por aí, 13 anos, 13, 14 anos, 15 anos, e foi na altura que eu praticamente me perdi. Me perdi porque é adolescência, é a fase de descobrimento. E como eu não conversava com ninguém, eu aprendi as coisas da forma mais errada possível. E a minha mãe sempre dura. Mas eu hoje percebo que ela foi dura porque provavelmente ela também não teve
não é? Esse lado afetivo. Hoje eu percebo que ela não deu porque ela não tinha o que dar naquele momento. Tudo bem que eu fui muito apegada à minha avó materna, não é? E ela sempre esteve lá, que Deus já tenha, a avó Serafina, sempre esteve lá, mas o lado da minha mãe sempre foi um bocadinho assim, com meio defeito. E não só, porque eu cresci com mãe e madrasta, não é? Então cresci no meio de duas mulheres. E no meio disto havia assim meio que literalmente alguma disputa em que eu ficava meio que dividida, porque ao contrário de muitas madrastas, né, o meu lado eu não tenho muito que reclamar da minha madrasta. Foi uma pessoa que também fez o seu papel de mãe, não é? A minha mãe também. Então passei por alguns bocados, alguns momentos não bons, porque a dada altura eu desafiava a minha mãe, porque eu não percebia a ela, eu achava que ela não me percebia, e a minha mãe, por causa da forma como ela se calhar encarava a vida, minha mãe foi do tipo de mulher que ela tinha que fazer de tudo, de certa forma, para que meu pai visse bem. Ok. Então, dificilmente ela ficava do nosso lado, porque depois de mim vieram mais 4 irmãos, não é? Então, dificilmente ela ficava assim do nosso lado. Então, aquele momento de nós queremos mamar para nos defender, ela ficava também, porque o meu pai, sendo casado com 2 mulheres, às vezes a minha mãe tinha que exercer o papel de pai também, na ausência, neste caso, do meu pai. Então, ela foi dura. Foi dura. Levei muito tatal, muito cinto, porque também não facilitava. Era rebelde, fugia de casa para aquelas matinês dançantes, porque meu pai não me deixava sair, controlava-me muito, obviamente, era a primeira menina. E veja, por causa desse aperto todo que eu tive na minha infância, eu achei que o sair de casa eu teria liberdade. E saíste? Eu saí porque aos meus 16 anos eu conheci o pai das minhas filhas. Conhecia ele praticamente um pouco depois de fazer 15 anos. Tinha 15 anos, a idade da minha filha hoje. Então conheci o pai da minha filha e começamos a namorar. Aquilo foi muito rápido, foi rápido mesmo. Foi dezembro de 2003, sim, dezembro de 2003. Começamos a namorar, eu apresentei ele à minha mãe. Quer dizer, foi tudo assim muito a correr. E meu pai, quando descobriu e eu já estava grávida, praticamente 4 ou 5 meses depois. E foi numa fase em que os meus pais já não estavam muito bem. E aquilo também, em algum momento, pesava um bocadinho para mim, porque naquele momento era chatice em casa e eu queria sair. Porque eu queria ir namorar, mas eu não podia sair quando eu quisesse. Quando dei por mim, mano, eu estava grávida. E já estavas a viver com o teu parceiro na altura? Não estava a viver, não. Foi quando os meus pais souberam que eu estava grávida. Meu pai pediu que a minha mãe fosse comigo ao hospital, porque meu pai ficou muito revoltado, porque a primeira filha, ele havia depositado muita coisa em mim. Ele tinha muitos sonhos para sim, ti, muitos sonhos, sim. Então, viu a menina dele grávida, 16 anos. O mundo para o meu pai desmoronou. Meu pai acabou perdendo a cabeça, de certa forma, expulsou-me de casa. Com 16 anos? Sim, com 16 anos. E com 16 anos eu fui viver com o pai das minhas filhas. Ele também, na altura, nós tínhamos diferença de 16 anos. Ele, na altura, estava a começar também a vida por aí, estável. E, bom, tive que sair de casa. Meu pai não queria saber de mim. Foi uma boa experiência? Foi,
Foi uma boa experiência, porque eu acho, mano, Faf, que para tudo aquilo que nós vamos fazer existe uma consequência. E não foi por falta de aviso, por parte do meu pai, principalmente, não é? Porque ele sempre foi um pai muito exigente, mas muito presente. Um paizão mesmo. Yeah. E, bom, eu quero acreditar que em algum momento eu acabei encarnando nos problemas dos meus pais. Quando falas do teu pai, ficas emocionada? Sim, mas... por quê? Porque... eu acho que é estranho, né? Para algumas mulheres, se calhar seria um bocadinho mais emocionante para mim. Emocionar-me a falar da minha mãe, né? Não que a minha mãe não tenha assim muito... Tem, obviamente, é a minha mãe. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui. É a minha mãe. Mas o meu pai, não sei, se calhar é aquela lei da atração da natureza mesmo, sexos opostos, né? Ele é um paizão. Ele é um paizão. Até hoje? Sim. Até hoje. É daqueles que estás na maternidade, é aquele que está lá às 6 horas da manhã. É um pai mesmo. É aquele que ensinou-me a usar perfume. O meu pai foi o primeiro homem a presentear-me assim, saber que já sou adolescente, tem que pôr rolão, tem que ficar bonitinha. Yeah. Ele. E por isso que algumas vezes que ele fica indiferente, ainda que hoje eu seja uma mulher adulta, né? Em determinados aspectos, pontos da minha vida, isso mexe um bocadinho comigo, porque é uma pessoa muito importante. Ele não é perfeito, mas é o pai que eu tenho. É como a minha mãe também. Acredito. Deixa ficar uma mensagem para o papá. Há tantas coisas que guardamos. É verdade. Há muitas coisas que nós guardamos, e não só por causa da forma como nós somos criados, somos educados. O lado afetivo, vê aquela coisa de, por exemplo, do nada nós termos que abraçar um pai, beijar, dizer que ama. Às vezes por causa da educação. É algo que nós não fazemos com assim muita facilidade, né? Quando chega o momento de nós darmos um beijo, até ficamos um bocadinho envergonhados. Sim. Mas dizer ao meu pai, Sr. Eduardo Abrão, que palavras me faltam para descrever a tua grandeza. E, de certa forma, eu queria pedir perdão. E eu acho que nunca pedi perdão a ele, porque se eu tivesse lhe dado ouvidos, se eu tivesse dado ouvidos ao meu pai, provavelmente eu seria aquela grande mulher que ele eventualmente havia desenhado em mim. Eu casei-me à revelia dele, tive que ser emancipada. Ele fez aquilo, eu quero acreditar que ele hoje não faria a mesma coisa. O meu pai hoje, eu quero acreditar que ele até iria preferir ficar comigo, com o filho, com o neto ali, do que fazer o que ele fez comigo na altura. Porque eu não tinha experiência nenhuma. Eu me recordo que eu bati de frente com ele no dia que ele me expulsou de casa. Eu disse para ele: pai, não acredita no destino. O meu destino é esse. Esse é que é o meu destino. Sem nem sequer saber para onde é que eu ia, o que é que me esperava. O meu pai só abanava a cabeça. E o meu pai disse: já que estás assim, neste caso grávida, vai, é o que tu queres. E fui. O meu pai proibiu-me de pôr os pés em casa, e isso roía-me todo o santo dia, porque foi a 14 de junho de 2004 que o meu pai expulsou-me de casa.
e só praticamente voltou a aceitar que eu pusesse os pés à casa dele, neste caso, a quando da minha apresentação, quando eu ia completar 17 anos. Mas neste período, a minha mãe recebia-me assim, às escondidas. É mãe, né? É mãe, sim. A minha mãe sempre esteve lá. A minha mãe sempre... É engraçado que nunca tive ela tão próximo como naquele período, não é? Porque ela sempre esteve lá, a maneira dela, né? Mas ela sempre esteve lá. Então, depois, quando fizeram a apresentação, meu pai determinou que deviam me casar. E mesmo sendo muito nova, fui emancipada. E em 2005, a minha filha já tinha 3 meses e eu casei-me. Pronto, comecei a levar uma vida normal, né? Pai, minha filha, meu lar. E para, de certa forma, não sei se vou dizer azar ou sorte, o meu ex-marido teve a possibilidade de saímos daqui de Maputo. E automaticamente eu afastei-me de tudo quanto é família. Então tive que ir aprender as coisas longe de todos e de tudo. Foi praticamente lá onde a minha vida virou do avesso. Porque, Mano Five, uma menina de 16 anos no lar. Sem muita experiência. Sem muita experiência. Com um homem também, que também não tinha muita experiência. Tudo aquilo que eu devia viver, neste caso, no período, vamos lá assim dizer, da minha pré-juventude, eu vivi tudo isto no casamento. Quando eu digo vivi tudo isto dentro do casamento, estou a dizer que a partir de traições, a partir de desligar-me completamente até dos meus próprios filhos. Por quê? Porque, de certa forma, eu precisava viver aquilo que eu havia hipotecado. Veja que foi um momento de muita perturbação na minha vida, porque eu queria brincar, eu queria curtir, mas estava lá um lar, estava lá uma criança e um marido à espera de mim. E sendo o pai das minhas filhas também alguém que não tinha muita experiência e era uma pessoa um bocadinho mais calma, mais pacífica, né? Há muita coisa que ele foi deixando acontecer, é como quem diz, foi deixando criar asas, não é? E a dada altura eu já praticamente tinha voado. E foi um casamento de praticamente 10 anos. Houveram momentos bons, sim, mas houveram muitos momentos maus, dos quais eu preferi sair do casamento. E provavelmente é isso que muitos seguidores meus, alguns não sabem. Eu fiz algo que eu não sei se a maior parte das mulheres que sabem, algumas não sabem, algumas julgam, mas quando eu decidi sair do meu primeiro casamento, eu saí com a roupa do corpo e eu deixei as minhas 2 filhas. Na altura, a Melanie, quero acreditar que estava por aí com 6 anos. E a Letícia com por aí 10. Eram muito pequenas. E naquele momento, confesso que eu pensei nelas, sim, porque foi uma tentativa de separação que já vinha, quer dizer, eu já vinha tentando já 2 anos antes. Mas recordo-me que uma das vezes que eu vim para cá com as minhas filhas, no momento de pico da minha antiga relação, meu pai sempre foi uma pessoa muito conservadora. Ele olhava para aquilo quando eu dizia: meu pai, eu já não aguento mais, eu já não quero aquele casamento. Meu pai disse: não, volta
para o teu lar, é lá onde estão as tuas filhas. Eu me recordo que uma das vezes eu disse ao meu pai: pai, tu queres que eu volte para o lar? Queres que eu volte no caixão? Meu pai: não, volta. Eu voltei, mas eu já não estava feliz. Eu já não estava feliz. Eu tinha uma pessoa ao lado, era pai dos meus filhos, sim, mas eu não tinha como parceiro amigo. Nós praticamente, eu descobri que não tínhamos absolutamente nada a ver um com o outro. E pronto, chegou uma altura que já não dava para mim. Não dava. E eu, quando olhei para trás, eu vi que não tinha feito nada naqueles 8 anos de relação. Não tinha construído nada. Eram só dívidas atrás de dívidas. Eram só inícios, tentativas de estudar, que eu não conseguia. Veja que eu, quando entrei para aquele casamento, estava a fazer a 10ª classe. Fiz a 11ª, fiz a 12ª. Mas depois disso, fiz várias tentativas de engrenar em várias universidades. Começava o primeiro ano, sempre desistia, porque eu não estava concentrada para aquilo. Eu não estava para aquilo. Então, eu olhei para as minhas filhas. Na altura eu vivia com a minha irmã. A minha irmã assistiu de perto, porque eu estava fora, estava no norte do país, no Niassa. A minha irmã vivia lá. A minha irmã chegou e eu disse para ela: Cacá, eu já não aguento. A minha irmã disse: mana, vai. E ela já estava no lar, lá. E eu disse: tu vais tomar conta das tuas sobrinhas? Ela disse: mana, vou. Por quê? Foi uma coincidência de muitas coisas, porque a minha mãe acabava também de sair de casa. A minha mãe também passou por muitas coisas. E ela também decidiu sair e tentar fazer a vida dela. E eu também decido, que ele coincidiu. Eu disse que eu ia embora. Eu olhei para as minhas filhas. O meu ex-marido era uma pessoa muito bem posicionada financeiramente, de certa forma. Mas não havia equilíbrio nenhum em nós. Nenhum mesmo. E eu pensei: eu vou levar essas meninas para onde? Estão habituadas, estão numa casa confortável, estão habituadas a motorista todo dia, estão habituadas a comer do bom e do melhor todo santo dia. Tem um pai presente, porque ainda que entre eu e o pai das minhas filhas não houvesse essa compatibilidade, ele sempre foi uma pessoa presente, não? um pai nota 1000. Deixa-me desde já mandar um beijo enorme para o senhor Juvencio. Ele é um pai, um paizão. E nesse aspecto eu posso me dar como abençoada, porque eu não sei o que estaria a acontecer com as minhas filhas se ele não fosse o pai que ele é. E eu sei que em algum momento ele sofreu muito, porque não é fácil, principalmente cuidar de meninas, crianças, sozinho. Porque eu, ainda que pareça ser esta mulher de garra, de fibra, eu falhei para aquele homem. Porque naquele momento eu só pensei em mim. Não pensei nele. Eu não pensei no que ele pudesse passar. Não só porque ele era uma figura pública, mas porque eu tenho a certeza que eu mudei a vida dele ao avesso. Porque quero acreditar que ele teve que parar muitas coisas para ter que ser pai e mãe das minhas filhas. E eu sei que ele carrega muita mágoa mesmo, e é compreensível, motivo pelo qual eu nunca desafiei com ele para tentar lhe arrancar as crianças. Nunca. Porque eu reconheço. Eu não sei se foi um erro, mas eu podia ter feito diferente. Eu podia, se calhar, ter orquestrado a coisa de forma diferente,
principalmente por ter meninas comigo. E na altura eu dizia para ele que eu não tinha como levar as meninas, que a melhor pessoa para cuidar das crianças era ele, porque ainda havia muita coisa na minha cabeça, Mano Five. Eu não era nem metade da mulher que sou hoje. Isto eu estou a falar de 2013, 7 anos atrás. E veja que eu saí do Niassa em junho, mas mesmo assim... Com roupa do corpo? Sim, eu deixei tudo para trás. E foram os primeiros 3, 4 meses foram muito difíceis, porque as minhas filhas falavam comigo, sempre perguntavam: mãe, quando é que mamãe há de voltar? Eu dizia: mãe há de vir, mas mãe, quando é que volta? Até que elas sozinhas foram assimilando. Mas ele nunca me privou de ver as meninas, porque eu tenho a certeza que ele, de certa forma, é humano, e ele percebeu que nossa relação já não estava mesmo a dar certo. Mas eu quero acreditar que era por causa daquilo que ele sempre carregou na cabeça dele. Ele sempre disse que casaria-se com uma única mulher e não faria isso com mais ninguém. E não gostaria de fazer filhos com mulheres diferentes. Eu não sei se é isso que ele carrega até hoje, mas o pai das minhas filhas está solteiro, até onde eu sei. Segundo ele, está a criar as filhas dele. Mano Five, de 2013 até hoje, não há ano que eu não peço a ele para que as meninas estejam comigo, porque eu sou mãe e elas precisam de mim. A Letícia começou o ciclo menstrual, estava com ele. Eu não pude acompanhar esse momento. Eu me vi nela, porque eu também, quando comecei, eu estava com a minha mãe, sim, mas eu não tive assim muito aquela abertura, sim, aquela abertura com ela. Então eu sempre tento puxar nelas, quer dizer, eu tento fazer o máximo para que elas não sintam essa distância. Mas em algum momento, Mano Five, eu sei que é uma fatura que um dia eu hei de pagar. As minhas filhas estão a crescer longe de mim e elas todos os anos praticamente vêm ter. A vontade delas agora, como nunca, é de vir viver com a mãe. Mas eu percebo que o pai tem ressentimentos e o Juvencio tem as meninas como a única coisa que ele tem, porque ele é órfão de pai, de mãe, perdeu as irmãs há pouco tempo. Ele é uma pessoa, vou assim dizer, um bocadinho solitária. E eu também sei que o tirar as meninas dele, sim, eu estaria a tirar uma parte, maior parte dele. Eu sei muito bem disso. Mas provavelmente esse não seria o melhor fórum, mas já que eu estou aqui a falar, eu queria pedir a ele para que ele me perdoasse. Ele me perdoasse e para que nós possamos olhar para as crianças como algo de mais especial que nós temos. A nossa relação não deu certo, infelizmente, mas nós temos 2 filhas e temos que estar juntos, engajados naquela que é a educação. Graças a Deus, as meninas estão a estudar muito bem mesmo. Mas que ele percebesse que elas precisam neste momento de mim, como mãe delas, e que a infantilidade no passado não ajudou muito. E ele, graças a Deus, conseguiu fazer, de certa forma, esta cobertura. Tirando isso, Mano Five,
tirando todos esses momentos difíceis, que eu até resumi, não tem como hoje eu não encher a boca para falar do homem que eu tenho hoje, do meu marido. A nossa história não começou assim como uma história de grande exemplo. Ok. Porque eu me juntei a ele logo a seguir, depois de ter me separado do pai das minhas filhas. Foi mesmo automático? 100% automático. Não é porque é alguém que eu vinha tendo uma relação extraconjugal já há muito tempo, não. Mas ele surgiu num momento de pico, já de saída. Praticamente acho que quase faltava uma ou 2 semanas para eu sair. E acredita, Mano Five, que quando eu saí do Niassa, nem ele sabia que eu estava a sair para nunca mais voltar. Porque nem ele provavelmente esperava que eu me tornaria a esposa dele. Muito menos eu contava que ele se tornaria meu marido. O Max. O Max, sim. Mas estivemos juntos sempre. Não foi fácil. Viemos para aqui, para Maputo. A porta de casa dos meus pais sempre esteve aberta para mim. Mas eu nunca fiquei lá. Nunca fiquei lá porque, sei lá, eu não saí daquele lar porque eu queria voltar para a casa dos meus pais. Não, eu não saí do lar porque eu já não queria lar. Não, eu saí porque eu já não aguentava aquele casamento. Não é? Ao contrário de muitas relações que se dizem que é preciso que a pessoa dê um tempo quando se separa, né? Eu não dei este tempo, motivo pelo qual os primeiros 2 anos com o Max foram muito turbulentos, de muita turbulência mesmo, foram altas e baixas. Veja, Mano Five, que nós quando viemos para cá, ele praticamente não tinha emprego nenhum. Ficamos muito tempo a ficar aqui, ali, de favor, aqui, acolá. Fomos comprando a primeira colher, o primeiro copo. Quer dizer, fomos lutando. Os dois. Os dois, exatamente. E cheguei aqui também, na altura eu era cabeleireira. Cheguei aqui também, lutamos, consegui abrir o meu salão de cabeleireiro, tentei fazer porque aparentemente era aquilo que eu gostava de fazer, porque sou uma pessoa que gosta muito de vaidade, de moda, por aí fora. Mas não deu certo, deixei ficar para trás. Arranjei um emprego, que ele não concordava muito com o emprego que de certa forma, com a profissão que eu exercia. Depois de 1, 2 anos deixei. Foi quando do nada eu comecei a fazer os vídeos. Ok. Do nada mesmo, assim esporadicamente. Veja, Mano Five, que eu fui muito malandra até conhecer o Max. Max veio para me tornar a mulher que eu sou hoje. Se eu sou a mulher que eu sou hoje, é porque ele foi persistente, dedicado, duro algumas vezes, mas eu devo a ele. Eu hoje sou esta conselheira da sociedade porque eu sei que tenho um companheiro. Ele não é perfeito, não é? Mas ele está comigo. No início ele não encarnava muito na minha onda, ele não entrava muito na minha onda. Eram vídeos, sim, mas a dada altura ele começou a perceber que eu fui amadurecendo. Eu fui me tornando uma outra mulher para ele. E como consequência, ele também sentiu-se obrigado a ser um outro homem para mim.
E hoje estamos aqui. Ele deu-me 2 filhos. Ele já vinha com 2. Eu tenho as minhas 2. O que totalizamos 6 filhos. Neste momento vivemos apenas com 3. Por isso que muita gente, se calhar, não vê muito as minhas filhas nas minhas redes sociais. Se perguntam as meninas. É porque as meninas vivem com o pai. Ok. E os 2 nossos, o Júnior, o Max Júnior, que é um enteado que também vive conosco. O nosso desejo era que, eventualmente, pudéssemos ter todos os nossos filhos juntos, todos eles. E lutamos em meio a tantos defeitos, a tantas falhas, a tantos erros, para que a gente se torne uma família padronizada, não é? Uma família comum como qualquer outra. Ainda que, por exemplo, alguns filhos não tenham sido gerados por nós, mas que isso não se torne algo notório. E eu quero acreditar que nós estamos num bom caminho. E prontos. Agradecer a ele, agradecer aos meus pais. Eu deixei para falar da minha mãe Mano 5 de propósito. Não sei se o tempo ainda me permite. A minha mãe é uma mulher de garra. Eu hoje, como adulta, mais do que nunca, lhe entendo e lhe percebo, principalmente como mulher. Muitas vezes eu a julguei, muitas vezes eu a condenei, mas na vida, Mano 5, há coisas que nós somos obrigados a fazer. Há escolhas que a gente faz e que muitas das vezes o tentar corrigir é destruir muita coisa. A minha mãe hoje praticamente está afastada de todos nós, filhos. Como é que ela se chama? Margarida Ntimbane. Deve estar a ver o programa, de certeza. Não sei, ela é enfermeira. Ok. Não sei, deve estar a trabalhar. Algumas palavras também para ela. Sim. Tivemos fases muito más. Tivemos momentos até de desligamento. Houveram momentos que eu precisei muito dela. E que ela não esteve. Hoje não me importa julgar, porque não é isso que eventualmente há de melhorar a nossa relação. Não temos assim uma relação muito aplausível, uma relação de mãe para filha muito bonita. Mas eu acho que nunca é tarde para que cada uma de nós possa rever o seu lado. Cabe a mim, como filha, honrar a minha mãe, porque é minha mãe. Defeituosa ou não, é a minha mãe, não haverá outra. E eu gostava muito que ela também fizesse esse exercício, não só para mim, como Inocência, como Cesse, mas também para os meus irmãos todos. Que ela fizesse o esforço de ser uma mãe mais presente. Porque ainda que a gente hoje, somos todos adultos, mas por incrível que pareça, precisamos dela mais do que nunca. E provavelmente ela não tem a noção disso. E eu hoje sou mãe, e eu sei o que estou a dizer, porque em algum momento eu coloco-me no lugar das minhas filhas. Por isso,
para minha mãe Margarida Ntimbane, eu sei que em algum momento da vida em que você contava comigo, principalmente por ser a sua filha mais velha, eu não estive lá. Eu não soube separar o afeto, neste caso, dividir afeto de pai, afeto de mãe. Em algum momento, provavelmente, fui um pouco egoísta, inclinei-me mais para o meu pai. E nada justifica. Nada justifica. E mamã, se estiver a ver o programa agora, gostava muito que a nossa relação melhorasse. Já está melhor, mas pode ser muito mais. Gostava eu de poder contar com a minha mãe em todos os momentos. Existem momentos que eu tive que contar com terceiras pessoas, como se eu não tivesse mãe. Mas a minha mãe existe. Gostava eu que a minha mãe fosse mais apegada aos netos. Como eu disse, eu não julgo. Hoje eu lhe percebo. Nós não vamos dar o que nós não sabemos dar. Mas a minha mãe fecha-se. É verdade. Ela fecha-se muito. Ela recusa-se a receber amor. Não sei os porquês, mas ela recusa-se. Ela hoje, minha mãe tem 5 filhos que ela gerou. Mas a minha mãe é como se em algum momento ela não tivesse nenhum. Porque algumas coisas que ela passa hoje não fazem sentido para uma mulher que tem filhos como ela. Não fazem sentido. Há coisas que ela como mãe tem que se recusar a viver, porque o que ela tem de riqueza somos nós. Ainda, mamãe, que um dia você pensou que nós estivéssemos a deitar-te fora. Mamãe, você sabe que isso não pode acontecer. E uma mãe não tem que baixar ao nível dos seus filhos. Porque afinal de contas, mãe é acolhedora, né? A mãe é aquela que recebe o tapa, em troca dá um beijo. Então, mamãe, em meu nome, em nome dos meus irmãos todos, pedimos-te desculpas e pedimos que sejas mais presente nas nossas vidas e que permitas que nós possamos te amar e cuidar de ti na medida do possível. Nós cobiçamos muito. Já agora eu vou desabafar. Nós falamos entre irmãos como cobiçamos as outras famílias. Aquelas mulheres que podem contar com a mãe para ir deixar os filhos. Aquelas mulheres que a mãe está ali. Aquelas famílias que até disputam a atenção dos pais. Aquelas mulheres que gingam para encher a boca, para dizer: eu tenho mãe, porque a minha mãe é isto, porque a minha mãe é assados, fritos e cozidos. Nós não fazemos não porque nós não temos mãe, não. Mas porque talvez em algum momento somos ingratos, porque talvez em algum momento exigimos muita perfeição dela. Mas também acho que é porque ela, é isso que eu disse, ela tem medo de amar. Ela tem medo de ser amada. Eu acho que é aquilo que disseste.
podemos dar o que não, Sim. Sim. não sabemos. Sim. Sim. A gente vê outras famílias, nós pensamos que as outras famílias são perfeitas. Mas é preciso perceber que por detrás de cada família existe uma história que é preciso respeitar e aceitar. Eu cresci no meio de pai, mãe e madrasta. Hoje a minha mãe está a levar a vida dela. O meu pai também. Quer dizer, vivemos assim, mas ainda que não seja aquela família que eventualmente eu sonhei, mas tentamos fazer o possível para estarmos bem, para estarmos mais unidos. Meu pai tem lutado para tentar equilibrar, porque não é fácil gerir filhos de mães diferentes. Não é fácil ter que gerir filhos que foram criados por suas mães, cada qual dois no meio de guerra. Então, ele tem sido um pilar na nossa família. E que, ainda que uma e outra vez ele cometa gafes, nós hoje percebemos que, como somos crescidos, somos também chamados já a dizer alguma palavra. Papai, isto não. Papai, isto nós não concordamos. A nossa mãe também. Mãe, isto não. Isto assados, fritos e cozidos. Mas eu sou grata. Sou grata, por isso que eu disse no início. Eu não tive uma infância triste, não. Uma infância bonita. Bonita mesmo. De festas, de convívios. Alegria, né? Alegria, sim. Sim, muito, muito mesmo. Tivemos uma infância. Tivemos, sim. E há muitas coisas que hoje eu percebo que se passava na minha casa, né? Com a minha mãe. Hoje eu já percebo, era por causa disso. A mamãe comportava-se assim por causa disso. Aquela situação de, quer dizer, ter um homem com duas mulheres, né? Hoje eu recuo no tempo, lembro-me das vezes que a minha mãe chorava. Porque preparávamos a mesa. Porque a minha mãe sempre foi caprichosa. E esse lado eu aprendi dela. Mulher prendada é a minha mãe. É a minha mãe. Mulher chapita, flexível, é a minha mãe. E isso eu aprendi com ela. Mulher que gosta de cuidar do lar, gosta de cuidar dos seus, de certa forma, é a minha mãe. E eu me lembro que preparava jantar, almoço, várias vezes. Tínhamos que sentar, porque tínhamos que esperar o meu pai e ele não aparecer. É tão automático, mano, faz como o tempo volta. E eu comento às vezes com meus irmãos, lembram-se vocês, no aniversário do Dudu, meu irmão mais novo, que ficamos preparados de fato de banhos e tudo. Chegou uma altura que era na moda, sentar na Costa de Sol, almoçar ali, esteiras. Ficamos das 10 até as 17 horas. À espera, com fato de banhos, porque tínhamos que esperar o carro. Meu pai não apareceu. E a minha mãe, o que fazia? Ela entrava no quarto, trancava-se. Mãe, está a descansar. Ela depois saía com olhos totalmente vermelhos. Nós não percebíamos que ela estava, eventualmente, porque estava a chorar. Até que chegou a altura que ela mesma disse que já não queria aquela vida, né? Ela decidiu sair, separaram-se por motivos deles. Tiveram problemas eles que não acho que faz sentido aqui mencionar. E pronto, a vida segue. Hoje, Mano Five, eu quando apareço nas câmeras a falar para as pessoas, para os casados, para os ainda a namorarem, para dizer que por essa via não vale a pena, melhor por esta. Alguns acham que eu estou a julgar porque se calhar eu quero transmitir a super mulher, a mulher bonita, a mulher muito feliz, muito bem casada. Não que eu não esteja bem casada, estou, sim, graças a Deus. Mas porque eu vivi coisas não muito boas. Algumas delas eu senti na própria pele. Eu quando digo às mulheres
respeitem-se, valorizem-se. Algumas não me percebem. Quando eu digo a algumas mulheres, trair não vale a pena, alguns não me percebem. Pensam que eu estou ultrapassada, estou atrasada. Eu nasci numa família em que a minha mãe é a segunda. Eu vi o sofrimento da minha mãe. Eu sei o que é isso. Tenho irmãos que cresceram assim. Por isso que eu disse que meu pai é um pilar, é um exemplo, porque ele sempre esteve lá. Sempre esteve lá. Mas e a minha mãe, o que é que ela passou? Que esperanças é que ela teve a vida toda? Eu já fui casada. Eu já traí. Eu já fui amante. Eu já vivi muitas coisas. Já menti. Não vale a pena. Nós temos que ser pessoas que aceitamos a nossa condição de vida. Não é possível nós conseguirmos ter tudo nesta vida. Não. Mas a partir do momento que nós carregamos a gratidão conosco, nós chegamos longe. Mano Five, eu quando me juntei com o Max, muitos desdenharam da minha relação. Porque provavelmente ele não é um grande doutor, não é aquele homem padronizado e tal, um exemplo. Quando te separaste, não foi? Sim, quando eu me separei. As pessoas te criticaram. Sim. Por estares com o Mano Max. Sim, muito. Muito. Atual teu esposo, não é? Sim, muito. Há até algumas pessoas próximas a mim questionavam, mas por que é que tu não voltas? Porque o pai das tuas filhas ainda está à tua espera. Vais para onde com isso? Que nem doutor é. Vai te levar para onde? Que tipo de futuro é que tu esperas? Quando eu tive o meu primeiro filho, foi a gota d'água. É aí onde está a tua desgraça. E aquilo coincidia porque a dada altura, eu e ele também não nos entendíamos muito bem. Mas eu hoje percebo que estávamos no processo de nos moldarmos, né? Motivos tivemos vários, para cada um seguir o seu caminho. Mas estivemos lá sempre, lado a lado. As pessoas a lançarem pedra, algumas pessoas da minha família chamaram de maluca. De apanharam onde o outro lar aquela. Deixou o casamento mesmo. E eu dizia ao meu pai, eu não saí daquele lar porque já não queria casamento. Não. Eu fui feita para isso. Eu fui feita para isso. E hoje eu estou aqui. Estamos aqui com o Mano Max. E para quem olha, para quem nos conhece, para quem conhece o histórico de vida, sabe que nós batalhamos muito. Os meus pais já aprenderam a respeitar a minha escolha, que é o Mano Max, ainda que não seja o padrão de genro que eles provavelmente sonharam um dia, mas aprenderam a respeitar, porque quero acreditar que eu também contribuí muito para isso. Hoje eles respeitam. Hoje, com a graça de Deus, nós nos casamos. E o que eu quero dizer para toda mulher mesmo, que está num casamento, de certa forma, infeliz, não faça como eu fiz. Como eu disse, podia ter feito a coisa de outra forma. Provavelmente, quem sabe, se calhar ainda estaria casada, não sei. Porque os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, nós não questionamos.
Mas casamento é bom, sim, muito bom. Mas nós temos que lutar para fazer essa máquina andar. E vale a pena quando tu tens alguém que também está ali para si. E o meu marido, Mano Max, ele está para mim. Muitos desdenharam, gozaram a ele, chamaram-lhe de matreco, chamam-lhe até hoje. Você está maluco? Estás a ver isso que a tua mulher está a fazer? Está a fazer o quê? O que é isso que ela anda a falar aí nas redes sociais? É para segurar lá a tua mulher. É para, estás a ver, está a arranjar-me problemas. Meu marido chegou a dizer às pessoas: ei, se eu é que filmo ela, eu é que filmo ela. Então, ele acreditou. Acredita em mim. Hoje eu sou conselheira. Veja que não vou dizer que eu esperava que eu chegasse ao nível que estou hoje. Não, não esperava. Estou também surpresa. Porque começou na brincadeira. Hoje sou esta pessoa que está a edificar lares. E é muita gente que está a sair de casamentos tóxicos. É muita gente que está a ver de que não, ainda existe esperança. Deixa-me lutar. Restauram. São muitas famílias que estão cada vez mais sólidas e que digo que a pessoa que está a tirar mais ganho de tudo isto sou eu mesma. Porque a cada dia que eu fico em frente da tela para falar, eu falo e eu estou a aprender. E o meu trabalho exige muito de mim, não como esposa, mas como filha em primeiro lugar dos meus pais, como mãe, como nora, como esposa, como irmã, como prima. No geral, isso exige de mim uma pessoa melhor. Mano Fife, todos nós cometemos erros. E vamos cometer todo o santo dia. Mas a nossa luta tem que ser essa. Pegar nisto, tentar melhorar. Até onde possível. Não é? Então, se porventura existe alguém da minha família, particularmente, quando falo família, falo minha e do meu esposo, que esteja magoado comigo por alguma coisa. Existem coisas que a gente faz às vezes porque cada um de nós carrega a sua educação, hábitos e costumes. Eu posso, se calhar, ter um certo tipo de comportamento que, se calhar, para si não é normal. Então, o que eu acho que as pessoas, se calhar, têm que aprender a fazer é aprender a aceitar as pessoas como elas são. Só assim é que nós poderíamos caminhar juntos. Respeitar, não é? Respeitar, sim, senhora. Aceitar, respeitar e aprendermos a cultivar o amor. Só assim. Só assim. Hoje, eu tenho uma família, repito, hoje eu tenho uma família. Ontem eu destruí uma. Eu não me orgulho de dizer isso. Mas hoje eu tenho uma família. Eu luto dia após dia para tentar erguer esta mesma família. E eu só peço discernimento, sabedoria a Deus, para que, lado a lado com o meu marido, a gente possa, de certa forma, fazer valer isso. Não só para nós, como para a sociedade no geral. Sentes que as pessoas estão de olho em ti? As pessoas estão de olho em nós, neste caso em mim e no meu marido. As pessoas tentam lançar cascas de banana para ver se a gente vai escorregar. Não que a gente não possa escorregar. Podemos escorregar, sim, senhora. Mas não olhem para nós como pessoas que estão aqui a querer aparecer, a se embelezar.
Não. Não. As pessoas vivem cansando meu marido. Eu tenho conhecimento disso. Sim. Para provar a mim, provavelmente, que ele não é nada daquilo. Para provar a mim que se calhar é um homem que me está a iludir. Mas, é o homem que eu escolhi para mim. Ainda que me traga um homem enfeitado. Estou cega. É aquele homem que eu escolhi para mim. Para mim é um caminho sem volta. É aquele ou é aquele. E eu espero que assim ele esteja a olhar para mim. Então, ainda que as pessoas tentem especular, as pessoas falam, as pessoas são livres de falar. Mas cabe a nós saber de onde que nós viemos e para onde nós vamos. O que mais te doeu ler, ouvir ou escutar da tua pessoa? São muitas coisas que as pessoas falam. Muitas coisas que as pessoas falam. As pessoas especulam que não tem nada a fazer na vida, decidiu abrir boca e acha que com isso pode ganhar dinheiro. Está a querer dinheiro, tirar dinheiro às pessoas a todo custo. As pessoas falam que eu não sou nada daquilo que eu falo. Doeu-me mais quando vi uma das notícias depois do meu casamento, que casou-se, essa abandonou filhas, abandonou crianças. Doeu-me, porque era verdade. Mas é verdade, doeu. Mas provavelmente as pessoas não sabem os porquês. Por isso que eu disse, as pessoas são livres, porque as pessoas vão falar mediante aquilo que estão a ver. As pessoas falam mediante aquilo que a gente transmite-as. Não é assim? E eu particularmente estou a tentar lutar para transmitir o lado bom para as pessoas, porque é esse lado que conta. O lado mau não constrói a ninguém. Imagina, mano, se a cada discussão que eu tivesse com meu marido, eu pegasse no telefone e eu começasse a filmar. A cada noite que eventualmente eu ajoelho, tiro lágrimas, eu filmasse. Estaria eu a ajudar alguém? Estaria eu a edificar lares? Ou estaria eu a dizer que não vale a pena? Não. Mas eu apareço, eu dou a cara. Eu digo que vale a pena estar num casamento, vale a pena estar numa relação, vale 1000 vezes a pena ser mulher de um único homem. Vale 1000 vezes a pena. Vale a pena respeitar-se, valorizar-se e lutar por aquilo que eventualmente nós queremos. E com Deus tudo é possível. Tudo. Quais são os teus maiores valores? Valores pessoais? Nem sei como te responder, mano, Five. Eu prezo muito família, não é? Motivo pelo qual eu estou hoje virada 100% à minha família. Para algumas mulheres, eu estou a atrasar. Vamos lá, não sei se isso responde à sua pergunta. Porque hoje eu sou conselheira, mas eu digo com muito orgulho, não sou doméstica, sou gestora do meu lar, não é? Então, eu hoje tenho isso como profissão, porque eu sei que
enquanto algumas mulheres, por exemplo, diferentemente de mim, que têm muito tempo para estar em casa, existem mulheres que estão fora, né, a correr. Mas para que estas pessoas eventualmente vejam possibilidade de ter um lar sólido, ainda que sejam mulheres fora do padrão, aquele que muitos de nós acreditamos que é mulher que tem que ficar em casa, por aí fora. Eu quero ajudar as mulheres. Eu quero ajudar as mulheres a lutarem pelas suas famílias, pelos seus relacionamentos, a dedicarem-se aos seus parceiros, aos seus filhos. Eu gostava que um dia eu pudesse ser como uma referência, não a nível nacional, como a nível mundial. Porque são estes valores que a sociedade está a perder hoje. As pessoas não prezam família. As pessoas hoje não sabem o valor disso. Não lutam por ela. Não lutam nem um pouco. Nem um bocado. Então é isto que eu, de certa forma, espero que um dia eu possa fazer melhor. Mano Five, para tu seres um homem bem sucedido profissionalmente, tu tens que estar bem em casa. Para tudo isto andar, todos os que estão aqui têm um ponto de partida, que é família, que é em casa. Temos que estar bem em casa. Então é isso que todos nós devemos perceber, para que a gente eventualmente consiga alcançar tudo aquilo que nós queremos. Hoje em dia, para muitas mulheres não é fácil lutar por um casamento, porque hoje em dia se quer muitas coisas, as mulheres querem muitas coisas ao mesmo tempo. Não sabem respeitar as fases da vida, não são pacientes, não se entregam, espreguiçam-se fácil. Lar não é um mar de rosas, não é fácil, é difícil sim. Mas quando você... É como qualquer profissão, Mano Five. É uma questão de decisão, não é? Só uma questão de decisão. É uma questão de decisão. Hoje em dia, tu vês mulheres a destruírem outras famílias. Vês homens a destruírem outras famílias. Vês mulheres a destruírem a própria família com as próprias mãos. Homens já nem digo. No final das contas, quando você senta a pergunta, o que é feito da tua vida? É lamentável aquilo que a pessoa diz. É lamentável. Porque no fundo a pessoa nem sabe. Não sabe. Então, precisamos ser pessoas perseverantes, pessoas com fé em Deus. Porque isto de família não fomos nós que viemos criar. Não. Não fomos nós que decidimos. Não. É algo divino. Então, se é algo divino, é uma bênção. Todos nós acordamos de manhã, saímos a correr, mas no final do dia queremos um lar. Queremos um teto. Então, é isso que as pessoas precisam perceber. Desta forma, eu queria convidar as pessoas todas que estão a acompanhar-nos. Se tem alguém que eventualmente está a tentar ou quer desistir, quer sair, pense. Mas também se acha que já não vale a pena, é o momento de tomar uma decisão e sair. Amor não dói. Casamento não dói. Casamento não é sofrimento, é felicidade, sim senhora. Porque ainda que você esteja solteiro, você não ri todos os dias à toa. É verdade. Então, é preciso as pessoas abraçarem mais as suas famílias, darem mais valor a isto. A família. Sim. Manassés, para quem só agora se ligou à TV Miramar, eu aconselho logo que terminar o programa, a ver o vídeo do princípio, para entender e compreender melhor
quem é a verdadeira Manassés. Eu, em particular, como apresentador de programa e como colocando também como telespectador, hoje te entendo melhor. Hoje percebo as tuas lutas. Hoje percebo porque é que és uma comunicadora. Hoje percebo porque é que és uma conselheira, porque é que és conselheira. O teu passado, de certa forma, te moldou para aquilo que tu és hoje. Então, olha, força. Não desistas. Estás a fazer a tua parte, mesmo com inúmeras dificuldades. Tens uma família, tens os teus esposos, tens os teus filhos. Muita coisa aconteceu, está a acontecer e vai acontecer. Deixaste ficar aqui durante a nossa conversa inúmeras lições. Reconheceste que falhaste em algum momento e que os outros também falharam, mas também mostraste aqui gratidão também por essas pessoas e por vários momentos. Infelizmente já não posso falar mais, já não podemos falar mais. Parabéns. Obrigada. E muita força. Foi um prazer conhecer um pouco da tua história, desde a infância até esta parte. Obrigada. Estamos juntos.